Meu nome é Jonas Ribeiro, tenho 38 anos e por quase 10 anos fui membro de um culto que poucas pessoas sabem que existe, e as que sabem não falam sobre isso. Eu nunca usei o nome verdadeiro da Irmandade, nem vou usar aqui, mas posso dizer que era um grupo com raízes profundas, muito mais antigas do que qualquer coisa que eu imaginava. Uma tradição que misturava elementos ancestrais, influências africanas, práticas trazidas por gente antiga, de aldeias isoladas, e conhecimentos que não estão em livros. O culto era fechado, e tudo que eu vivi lá dentro, tudo, ainda me persegue. Hoje vou contar o que vi, o que fiz, e o que nunca deveria ter acontecido. Eu tinha 19 anos quando fui levado pela primeira vez ao terreiro oculto, um espaço no meio da mata fechada, acessado apenas por uma trilha que mudava constantemente, como se a floresta não quisesse que ninguém voltasse no mesmo caminho. A iniciação acontecia sempre sem lua. O silêncio da mata era tão profundo que parecia que os bichos também tinham medo. Quando chegamos, havia uma grande clareira circular. No centro, uma fogueira baixa que fazia mais sombra do que luz. As árvores ao redor pareciam se mover. Meu mestre, vamos chamá-lo de Velho Anzé, pediu que eu ficasse de joelhos. Ao redor, os outros membros batiam tambores feitos de couro antigo, cada batida ecoando como se o som viesse debaixo da terra. Anzé passou um pó escuro no meu rosto, nos pulsos e no peito. O cheiro era forte, amargo, como algo enterrado há muito tempo. A partir de hoje, você nunca mais vai andar sozinho. Naquele momento, o vento mudou. A fogueira se inclinou para um lado que não fazia sentido, e senti algo tocar minhas costas. Não era mão, não era animal. Era como o peso de um olhar, físico. Olhei para trás. Nada. A mata estava olhando para mim. A partir daquela noite, eu comecei a ver coisas que nunca tinha visto antes. No culto, havia um aposento reservado, uma cabana pequena, feita de madeira velha, onde ficava o chamado pano do silêncio. O pano era feito de retalhos antigos, tecidos por mãos que ninguém ali sequer conheceu. Diziam que aquele pano separava mundos. Durante as cerimônias, ele balançava sozinho, mesmo sem vento. Um dia, eu estava limpando o terreiro depois de um ritual e ouvi alguém chamando meu nome. Era uma voz rouca, arrastada, mas familiar. Achei que fosse um dos membros. Quando olhei para a cabana, o pano estava levantado, como se alguém estivesse entrando. Eu caminhei até lá. Quando cheguei perto, vi uma silhueta atrás do pano. Um corpo alto, magro, torto. Parecia estar se movendo para fora. Eu gelei. Tem alguém aí? A silhueta parou e depois encostou o rosto no pano, fazendo um volume alto, como se estivesse cheirando o ar do lado de fora. Aquilo não era humano. Dei 2 passos para trás. O pano caiu, como se nada tivesse acontecido. Eu saí correndo. Se ele te viu, agora ele sabe seu nome. Uma das tarefas mais temidas no culto era descer até a nascente subterrânea. A água dali tinha um cheiro forte, quase metálico, e o barro era preto, totalmente preto. Aquele barro era usado em rituais de proteção, mas também em práticas que nunca foram explicadas direito. Uma madrugada, me mandaram ir sozinho buscar um jarro daquele barro. A trilha era estreita, a mata abafada, tudo fazia barulho. Quando cheguei na nascente, percebi que a água estava se mexendo, mesmo sem correnteza, como se tivesse algo dentro. Me abaixei com o jarro. Volta. Um sussurro. Mas não era voz humana. Parecia alguém falando debaixo da água. Eu travei. A água fez um movimento brusco, como se algo tivesse dado um impulso de baixo para cima. Joguei o jarro e comecei a correr. No caminho de volta, algo seguia atrás de mim na mata. Folhas quebrando, galhos estalando, mas sempre fora da minha visão. Quando cheguei na clareira, estava ofegante. Tem coisas da mata que não gostam de ser tocadas. E eu soube que aquilo tinha voltado comigo. Uma noite, durante um ritual, pediram que eu ficasse na beira da mata como guia para quem chegasse. Era um papel simples, só observar.
Por volta de 2 da manhã, ouvi passos leves. Era uma mulher, pele muito clara, cabelo escuro caindo sobre o rosto. Andava como se o corpo estivesse deslocado. Cada passo parecia torto, como se ela tivesse esquecido como se caminha. Achei que fosse alguém perdido. Ei, você está bem? Ela parou na hora. Virou o rosto para mim devagar, muito devagar. Os olhos dela não tinham brilho. Pareciam poços escuros, fundos demais. Como se não fossem olhos, mas buracos. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Quando dei um passo para trás, ela veio na minha direção. Rápido, como se tivesse sido puxada por algo. Eu gritei. Os tambores pararam. Anzé veio correndo e, quando olhei para o lado, a mulher não estava mais ali. Alguns espíritos se vestem de gente para andar entre nós. Naquela noite, eu não dormi. Relato 5. Aquele que não foi embora. 10/12 Min. Relato principal. Depois de quase uma década no culto, decidi sair. Não por coragem, mas por medo. Eu tremia durante os rituais. Não conseguia mais dormir. Sentia alguém sentado no fim da cama, noites seguidas. Você acha que pode abandonar algo que já te marcou por dentro? Saí mesmo assim. Nunca mais voltei ao terreiro. Mas as coisas começaram a acontecer dentro da minha casa. Primeiro, passos no corredor. Depois, a porta do banheiro abrindo sozinha. Depois, a sensação clara de alguém agachado atrás da porta do meu quarto, como na minha primeira visão. A pior noite aconteceu 2 meses depois de sair. Eu estava dormindo quando acordei com um barulho baixo, repetitivo, tipo alguém arranhando madeira. Era na porta do meu quarto. Eu sei seu nome. Era a mesma voz que ouvi atrás do pano do silêncio, anos antes. Quando botei a mão na maçaneta, senti calor, como se alguém do outro lado estivesse respirando encostado ali. Tive coragem de abrir? Não. Eu sabia o que estava do outro lado. Eu sabia quem estava. E desde aquela noite, essa presença não me deixou mais. Às vezes a vejo no reflexo da TV desligada. Às vezes a ouço caminhar no corredor. Às vezes sinto o cheiro da mata úmida dentro da minha casa. E sei que um dia ela vai entrar no meu quarto como entrou no pano. Porque, como disse Anzé, depois que eles te veem, você nunca mais anda sozinho. Eu deixei o culto, mas o culto nunca me deixou. Não sei se tudo o que aconteceu ali dentro era espiritual, psicológico ou algo mais antigo do que qualquer nome humano. Só sei que existe algo que me segue. Uma presença pesada, ancestral, silenciosa. Algo que me viu quando eu ainda era jovem e decidiu não me esquecer. E se você está ouvindo isso no escuro e começar a sentir um peso atrás da porta, talvez não seja só impressão. Talvez seja a mesma coisa que me acompanha até hoje. Porque tem entidades que não pertencem a lugar nenhum. Elas pertencem a quem as viu. E eu vi. Meu nome é Mara Siqueira. Tenho 34 anos. Sou artesã. E por muito tempo tentei esquecer quem eu fui. Dos 16 aos 27 anos, fiz parte de um culto fechado, secreto, escondido em um terreiro distante perto da mata. Eu era considerada filha escolhida do grupo, treinada nos rituais mais pesados, ensinada a lidar com o que eles chamavam de os que não têm nome. Eu nunca vou repetir o nome do culto. Eles ainda existem, ainda praticam, ainda chamam coisas que não deveriam chamar. E quando eu tentei sair, eles vieram atrás de mim. E não foi só gente, foi algo além. Hoje vou contar o que vivi depois que abandonei tudo e como isso quase destruiu minha vida. Eu saí do culto em silêncio, sem avisar ninguém. Peguei minhas coisas de madrugada e fui embora para outra cidade. Nos primeiros dias pensei que tinha conseguido escapar. Mas na primeira semana, comecei a notar coisas pequenas. Passos leves atrás de mim, mesmo na rua movimentada à sombra, acompanhando meus movimentos no vidro das vitrines, cheiro de terra molhada dentro do meu quarto. Uma noite, acordei com o barulho de algo arranhando a janela. Quando olhei, vi uma forma baixa, curvada, do lado de fora. A luz do poste não alcançava, então não consegui ver detalhes. Mas aquilo respirava. Eu ouvia com clareza.
Peguei o celular para ligar para alguém. E nesse momento, a sombra se afastou devagar, entrando na mata que ficava atrás da minha casa. Aquela mata não existia antes. Pelo menos não deveria existir tão perto. No dia seguinte, encontrei pegadas profundas, como se algo tivesse se arrastado até a minha janela. Eu reconheci o formato. Era a mesma criatura invocada nos rituais antigos do culto. Eles não tinham me esquecido. Alguns meses depois de fugir, eu já estava em outra cidade, em outro apartamento. Era pequeno, silencioso, seguro. Ou eu achava que fosse. Numa madrugada, por volta das 3h12, ouvi 3 batidas na porta. Secas, firmes. Ninguém bate assim de madrugada. Fui até a porta com o coração batendo forte. Perguntei quem era. Ninguém respondeu. Mas ouvi algo respirando do outro lado. Quando olhei pelo olho mágico, não vi ninguém. Só escuridão. Como se alguém estivesse tampando o visor com a mão. De repente, a voz de uma mulher sussurrou do outro lado. Você não devia ter saído. Era a voz de Amarilis, a sacerdotisa do culto. Minha antiga guia. Minha antiga líder. Quando tirei o olho do visor e voltei a olhar, a escuridão tinha ido embora. Mas havia algo deitado no chão, bem na frente da porta. Um monte de barro preto. O mesmo barro usado nos rituais de ligação espiritual. No meio dele, uma trancinha de cabelo. Um pedaço do meu cabelo. Eles tinham me encontrado. Depois daquela noite, comecei a ouvir algo que eu não ouvia desde os rituais proibidos. Meu nome sendo chamado no vazio. Primeiro, no banho. A água escorrendo, e por cima, um sussurro abafado. Mara. Depois, enquanto cozinhava. Um sussurro bem atrás de mim. Volta. E o pior, enquanto eu dormia. Eu acordava com alguém encostando no meu ombro. Um toque leve, frio, mas real. Acordava assustada. Acendia a luz. Ninguém. Uma vez, acordei com a sensação clara de alguém sentado no fim da cama. Quando tentei levantar, ouvi. Se você não voltar, ele vai entrar. Quem era ele? Eu sabia a resposta antes mesmo de perguntar. Era o espírito invocado nos rituais de iniciação. Aquele que marca quem participa. Quem sai é perseguido. E eu tinha sido marcada. Comecei a ver a sombra em todos os lugares. No ônibus, no reflexo das janelas, atrás de mim no supermercado, na parede do meu quarto. Era sempre a mesma forma. Alta, magra, totalmente curvada com a cabeça baixa, como se estivesse sendo puxada por fios invisíveis. Quando eu piscava, ela sumia. Mas quando piscava de novo, ela estava mais perto. Um dia, enquanto caminhava até o trabalho, senti alguém segurar meu braço, com força. Quando olhei, não havia ninguém, mas o lugar onde a mão me segurou ficou roxo, como dedos longos apertando. Eu sabia que aquilo não era humano. Era ele. A entidade que o culto usava como vigia. E agora ele estava me vigiando longe do terreiro. A pior noite da minha vida foi a noite em que a sacerdotisa apareceu. Eu estava dormindo quando ouvi a porta do meu quarto rangendo, muito devagar. Quando abri os olhos, vi uma figura parada na porta, longa, silenciosa, curvada como a sombra que me seguia, mas com um véu na cabeça. Ela entrou sem fazer barulho, passos leves, mas eu sentia o chão vibrar. Quando ela se aproximou da cama, ergueu o véu, e eu vi o rosto. Era a Amarilis. Mas não era mais humana. A pele dela era cinza, os olhos fundos e escuros. A boca tremia como se estivesse segurando algo que queria sair. Ela falou baixo. Você foi marcada. Ele te acompanha porque você pertence ao que viu. Tentei gritar, mas ela colocou a mão gelada na minha boca. Você achou que podia sair? Achou que podia abandonar o que te escolheu? Atrás dela, a sombra entrou no quarto. Alta, inclinada, quase tocando o teto. A luz do poste piscou lá fora. A temperatura caiu tanto que minha respiração saía branca. A coisa ficou ao lado da cama. Amarilis colocou a mão no peito dele e disse: se você não voltar, ele vai te levar. E naquele instante senti a sombra tocando minha perna. Não com mão, com algo que parecia uma fumaça pesada. Eu me debati. Consegui ligar a luz. E tudo sumiu. Tudo. Como se nunca tivesse existido. Mas no chão,
Ao lado da cama, havia o mesmo barro preto. E dentro dele, uma pegada. Longa, funda, impossível de ser humana. Eu nunca voltei para o culto. Nunca mais vi Amaryllis, nem os outros membros. Mas a sombra ainda aparece. Às vezes no reflexo da TV. Às vezes atrás da porta. Às vezes sentada no canto do meu quarto. Eu sei que, enquanto eu estiver viva, isso nunca vai acabar. Porque eles não perseguem quem sai do culto. Eles perseguem quem viu demais. E eu vi. Eu vi tudo. Meu nome é Elias Moura, tenho 45 anos. E por quase metade da minha vida, fiz parte de um culto que hoje só consigo descrever como um desvio sombrio das tradições ancestrais. Chamávamos aquele grupo de Círculo da Noite. Não era religião, não era cultura. Era um pacto entre pessoas gananciosas e entidades famintas. Eu era um dos bruxos responsáveis pelos rituais de ligação. Rituais que pessoas comuns jamais deveriam ver. Entre essas pessoas, existiam políticos. Homens e mulheres que vocês veem na TV, sorrindo, prometendo mudança. Mas o que eles vinham buscar no círculo não era mudança, era poder. Hoje eu vou contar tudo o que vi. Eu tinha 26 anos quando participei do meu primeiro ritual para beneficiar um político. Seu nome fictício aqui será Dr. Aureliano, um homem influente, advogado, conhecido na cidade. Ele tinha perdido 2 eleições seguidas e, desesperado, procurou Anzé, nosso líder. Aureliano chegou de madrugada, de terno, suando frio apesar do clima seco. Anzé mandou que ele tirasse os sapatos e pisa-se descalço na terra do terreiro. O homem obedeceu sem questionar. Eu fiquei responsável por preparar o caminho. Uma linha de pó escuro entre as pedras, formando um círculo incompleto. Aureliano entrou no centro. Anzé disse: "Se quer vencer, terá que entregar aquilo que teme perder." Aureliano perguntou: "Dinheiro?" Anzé sorriu. "Não, presença." E então, começamos o ritual. Tambores baixos, lentos, circulares. O vento sumiu. As árvores ao redor ficaram completamente imóveis. Eu senti quando algo entrou naquele círculo. Não havia forma clara, mas eu vi a sombra de Aureliano se alongar, como se estivesse sendo puxada por outra sombra. Aureliano gritou sem som. Só o corpo tremia. Quando o ritual terminou, ele caiu de joelhos. E 2 meses depois, venceu a eleição. Mas seu olhar nunca mais foi o mesmo. Anos depois, fomos procurados por uma mulher poderosa. Vou chamá-la de Deputada Helena. Helena não queria apenas vencer. Ela queria eliminar adversários políticos. Ela pediu um ritual de caminho fechado. Um ritual proibido até entre nós. Esse ritual consistia em enterrar oferendas durante a madrugada, colocar objetos pessoais do alvo dentro de um pote de barro e fazer um corte no chão, apontado para a casa do inimigo. O problema é que esse ritual não atacava apenas o alvo. Ele enfraquecia todos ao redor. Naquela noite, enterramos o pote de barro na mata. Helena observava tudo com olhos frios. E quando Anzé iniciou o cântico antigo, eu senti algo rastejar por baixo da terra, como se dedos longos procurassem algo. Helena perguntou: "Vai dar certo?" Anzé respondeu: "Ele já está indo buscar." Uma semana depois, o adversário de Helena sofreu um acidente de carro. Sobreviveu, mas ficou incapacitado para concorrer. Helena venceu. Mas a partir daí, algo começou a segui-la. Esse ritual era reservado aos políticos mais desesperados. Homens que fariam qualquer coisa para não perder o poder. Acontecia em silêncio absoluto. Nenhum tambor, nenhum canto. Apenas uma fogueira baixa e o cheiro forte de ervas queimando. O pedido de ajuda veio de um prefeito de interior. Vamos chamá-lo de Prefeito Gaspar. Gaspar estava sendo investigado e temia perder a reeleição. Ele pediu proteção total. Anzé explicou que a proteção total exigia um sacrifício simbólico. Nada vivo, mas algo que carregasse o peso do dono. Gaspar trouxe um objeto embrulhado em pano escuro. Quando abriu, era a aliança do casamento. E a aliança estava partida, quebrada ao meio. Anzé disse que aquele objeto carregava culpa, dor e abandono, e isso atraía entidades fortes. Quando colocamos a aliança partida no fogo, ouvi um som estranho.
como se alguém estivesse respirando dentro da chama. Gaspar começou a suar, tremer, cair no chão. Parecia que algo sugava o ar ao redor dele. O ritual durou quase 1 hora. Gaspar se levantou pálido, mas vivo. E nos meses seguintes, as investigações pararam, documentos desapareceram, testemunhas mudaram depoimento. Mas a família dele começou a ouvir passos dentro de casa. E Gaspar nunca dormiu uma noite inteira desde então. O ritual mais perigoso de todos envolvia convocação. Chamávamos uma entidade antiga, sem nome, sem forma humana. Era proibido até no círculo. Mas um senador, chamarei de senador Vidal, insistiu, pagou, ameaçou, implorou. Queria controlar seus adversários, a opinião pública, a imprensa. O ritual exigia barro negro da mata profunda, 3 correntes enterradas, 4 velas invertidas e um animal de barro, moldado pelas mãos do próprio solicitante Vidal, moldou um pássaro com o bico aberto. Quando a fogueira se abriu em 2 chamas, algo que nunca acontecia, eu senti uma presença descendo sobre a clareira. A mata ficou silenciosa, nem grilo, nem vento. Vidal ficou olhando para o pássaro de barro como se estivesse hipnotizado. Então o pássaro rachou, sem ninguém tocar, e uma sombra saiu dele, alta, torcida, respirando. Vidal caiu de costas, arrancando o próprio terno para respirar. 3 meses depois, ele venceu a eleição. Mas o preço, ele mesmo confessou para nós. Toda noite, alguém sentava no pé da cama dele. Alguém impossivelmente pesado. Eu comecei a ficar com medo do círculo quando percebi que os políticos iam embora vitoriosos. Mas nós, bruxos, ficávamos doentes. Eu não dormia, não comia. Via sombras atrás de mim. Sentia vozes na mata me chamando pelo nome. Até que um dia, durante um ritual, percebi que algo tinha mudado. A entidade que desceu não estava olhando para Vidal. Estava olhando para mim. Naquela noite, enquanto todos dormiam nos alojamentos, peguei minhas coisas e fugi para outra cidade. Mas a perseguição começou imediatamente. Primeiro, com passos atrás da minha porta. Depois, com sombras no canto do quarto. Depois, com vozes dizendo: "Você sabe demais. Você abandonou o pacto. Eles querem você de volta." Certa madrugada, acordei com alguém sentado na minha cama. Não vi rosto, apenas uma massa de sombra respirando. E ouvi: "Se você não voltar, eles vão mandar o que não tem nome." Eu não voltei. Mas desde esse dia, sei que sou um homem marcado. E que os políticos que passaram pelo círculo, eles dormem em camas de luxo, mas nunca dormem sozinhos. O culto segue vivo. Os políticos seguem no poder. E as entidades seguem alimentadas. Eu sou só um homem fugindo. E enquanto estiver vivo, vou carregar as consequências do que participei. E as marcas do que ouvi na mata. Porque, como Anzé dizia, o poder compra tudo, menos silêncio dos espíritos. E eu sei que enquanto eu contar esta história, eles vão me procurar. Mas é melhor contar do que continuar calado. Meu nome é Sara Neves, tenho 33 anos. E o que vou contar aqui é algo que não falo nem para os meus amigos mais próximos. Durante quase 12 anos, eu fui integrante de um culto fechado chamado Círculo da Aurora Negra. Não era religião, não era fé. Era manipulação, era domínio. Era medo travestido de tradição. E quando tentei sair, descobri que ninguém deixa aquele lugar vivo sem pagar um preço. Hoje, depois de tudo que sofri, depois de quase perder a vida e a alma, eu finalmente encontrei paz. Mas para entender como me libertei, você precisa ouvir o que aconteceu comigo antes. Eu entrei no círculo aos 18 anos, levada por uma vizinha muito querida, que dizia que o grupo ajudava pessoas a encontrarem força. No início tudo parecia bonito. Rodas de canto, ervas, dança, histórias antigas. Mas aos poucos, percebi detalhes estranhos. Portas trancadas durante rituais. Símbolos marcados no chão com um pó escuro e pegajoso. Noites inteiras acordados fazendo vigília para algo que nunca aparecia à luz. E olhares silenciosos entre os membros mais antigos. A líder, chamada apenas de Mãe Egbé, dizia:
A aurora negra enxerga tudo. E quem entra, renasce. Quem sai, morre espiritualmente. Eu achava que era metáfora. Não era. Tudo começou a ruir quando participei de um ritual que nunca deveria ter testemunhado. Era um ritual de ligação profunda, realizado na mata, sem lua. Mãe Egbé pediu que todos ficassem descalços em círculo. No centro, havia uma bacia com água escura. Parecia tinta, espessa, quase viva. Ela nos mandou mergulhar as mãos ali. Quando toquei, senti algo se mexendo dentro da água. Como se tivesse pulsação, como se tivesse respiração. Eu puxei a mão assustada. Mãe Egbé veio até mim e sussurrou: "Agora você pertence." Naquela noite, eu sonhei com uma sombra sentada no meu peito, me observando enquanto eu dormia. E isso se repetiu por semanas. Eu decidi sair quando percebi que o círculo estava exigindo coisas que eu não podia mais suportar. Presença obrigatória nas madrugadas, isolamento da minha família, entrega de objetos pessoais que não foram devolvidos, ameaças veladas, mas claras. Fui até Mãe Egbé e disse que queria parar. Ela sorriu. Mas não era um sorriso humano. Era um sorriso frio, vazio, como se estivesse olhando através de mim. "Você pode sair, minha filha, mas a aurora te seguirá, porque você viu demais." Naquela noite, saí escondida, levando apenas uma mochila. Eu realmente acreditava que era o fim, mas era só o começo. Nos dias seguintes, coisas começaram a acontecer. Eu via membros do círculo me seguindo pela rua, sempre os mesmos rostos, sempre a mesma expressão neutra. Eles nunca falavam comigo, apenas observavam. Um deles chegou a ficar parado na porta do meu trabalho por quase 1 hora, imóvel como estátua. No apartamento que aluguei, as luzes apagavam sozinhas. Objetos mudavam de lugar. Eu acordava e encontrava pegadas de barro perto da cama. Uma madrugada, ouvi alguém chamando meu nome no corredor. Sara. Era a voz de uma menina, suave, mas ecoada, como se viesse das paredes. Quando abri a porta, o corredor estava vazio, exceto por um espelho quebrado no chão. Não era meu. Um pássaro apareceu na minha janela. Os olhos dele estavam completamente pretos. Dentro do bico, havia um papel escrito: "Volta." Eu desmaiei. A perseguição espiritual ficou tão intensa que comecei a ter medo de dormir. Sonhava todas as noites com Mãe Egbé. Ela estava sempre de costas, fazendo movimentos lentos com as mãos, como se estivesse tecendo algo no ar. E ao final do sonho, ela virava a cabeça para mim, mas o rosto dela não tinha olhos, só buracos escuros. Eu acordei com arranhões nos braços, roxos nas pernas e a sensação de ser observada dentro do próprio quarto. Uma noite, ouvi passos dentro do apartamento, passos de alguém descalço, lentos, arrastados. Eu estava sozinha. Me escondi no banheiro, liguei a luz, me tranquei e ouvi do lado de fora: "Se você não voltar, vai tornar-se um dos que vagam." Desesperada, procurei um senhor que vivia em um bairro afastado, alguém conhecido por desfazer amarras espirituais. Ele me recebeu sem perguntar nada. Apenas olhou para mim e disse: "O que está com você não é espírito da mata, não é ancestral, é coisa que foi feita. E quem fez, quer você de volta." Ele explicou que o círculo usava rituais de submissão espiritual, criando elos de barro entre a pessoa e a entidade central do culto. Para quebrar esse elo, eu precisaria passar por um ritual de libertação. Um ritual doloroso, mas eu aceitei. O ritual aconteceu em uma madrugada, em uma casa simples de madeira, afastada de tudo. O Senhor acendeu ervas em volta de mim. Eu tive que ficar sentada no chão, dentro de um círculo de sal grosso e carvão. De repente, senti um peso enorme no peito, como se alguém tivesse sentado em cima. Não conseguia respirar. Não conseguia abrir os olhos. E ouvi a voz de Mãe Egbé:
muito clara. Você é minha. Você sempre será minha. O Senhor começou a recitar palavras antigas. Não eram cantigas, eram ordens, empurrões espirituais. E então eu vi, no canto da sala, uma forma escura, curvada, com braços longos demais. A mesma sombra que me perseguia desde que saí do círculo. Ela avançou contra mim. E quando chegou perto do círculo, bateu como se tivesse batido num muro invisível. Gritou sem som. Se contorceu. O Senhor gritou: ela não é sua. O chão tremeu. O ar gelou. A sombra recuou. E finalmente, desapareceu como fogo apagado. Desabei no chão. Chorei até não ter mais força. E naquele momento, pela primeira vez em anos, senti silêncio. Silêncio verdadeiro. Eu estava livre. Eu saí do culto. E o culto saiu de mim. Nunca mais sonhei com Mãe Egbé. Nunca mais vi a sombra. Nunca mais ouvi meu nome no escuro. Eu não sei onde o círculo está agora. Não sei se ainda funciona. Não sei se procuram por mim. Mas eu aprendi algo naquele ritual final. O mal não está nas tradições, nas culturas ou nas raízes ancestrais. O mal está em quem distorce aquilo que é sagrado para dominar e aprisionar pessoas frágeis. Eu fui presa, fui perseguida, fui marcada, mas não fui derrotada. Essa é a minha história e a minha liberdade. Meu nome é Breno Silva, tenho 42 anos e nunca pensei que um dia contaria isso. Durante mais de 10 anos, fiz parte de um culto fechado, secreto, que funcionava longe dos olhos humanos. Nunca vou dizer qual era o nome real da religião que eles fingiam praticar. Nunca vou dizer o nome verdadeiro do terreiro, nem onde ficava. Mas posso dizer quem realmente éramos. Nós éramos servos de forças antigas, chamadas de devoradores, e eu fui um dos bruxos da Encruzilhada Negra. O meu título era Filho de Nzalacô, uma entidade que ninguém deveria conhecer. Hoje vou contar o que vivi e por que eu fugi. Eu tinha 17 anos quando entrei. O culto fingia ser um grupo espiritual comum, até familiar. Mas na primeira noite, percebi que havia algo errado. Os tambores batiam devagar, mas cada batida parecia vir de dentro da terra. Os mais velhos cantavam nomes que eu nunca tinha ouvido. Nzalacô, o espírito curvado Mabundia, o que anda sem sombra Curiandé, o semeador de ossos. Eu pensei que eram nomes simbólicos, mas não eram. Durante o ritual, a líder, chamávamos ela de Mãe Câmbia, colocou minha mão sobre um pote de barro escuro. Quando toquei, senti unhas por dentro, como se algo estivesse arranhando a superfície inferior do pote. Mãe Câmbia sorriu e disse: Nzalacô tocou você. Agora você pertence. Naquela noite, sonhei com uma criatura enorme, curvada, andando atrás de mim. O rosto dela não tinha olhos, só um buraco negro, profundo. Quando acordei, havia pegadas de barro no chão do meu quarto, pegadas que não eram minhas. O segundo ritual que participei era chamado de a Vigília da Carne. Do lado de fora, parecia um sacrifício simbólico, mas por dentro era algo mais assustador. Eu fui levado para uma sala escura, iluminada apenas por velas pretas. No centro, havia uma tigela grande, cheia de um líquido denso vermelho que eles chamavam de essência de Curiandé. Eles colocaram um pedaço de carne dentro da tigela e a carne inchou, pulsou, respirou, como se fosse um coração vivo. Um dos bruxos mais antigos disse: Curiandé aceita o pedido, agora o preço virá. O problema é que quem oferecia o pedido não tinha noção do que oferecia em troca. A carne respirou por quase 5 minutos antes de morrer. E aquela noite inteira ouvi passos em volta da cabana, passos pesados, sapatos, patas, não sei, mas algo estava rondando. Um dos trabalhos mais perigosos que fizemos envolveu um político corrupto, que vou chamar aqui de Homem de Gravata Azul. Ele chegou com medo, tremendo,
mas com um envelope cheio de dinheiro na mão. Disse: "Eu faço qualquer coisa para ganhar a eleição." Mãe Câmbia respondeu: "Qualquer coisa tem um preço." O ritual dele foi conduzido por Mabundia, o espírito sem sombra. Eu fui encarregado de desenhar no chão o caminho do ausente, um símbolo proibido que parecia um círculo cortado no meio por 3 riscos. Quando Mabundia se aproximou, e ninguém via ele claramente, o homem da gravata azul caiu de joelhos. A sombra dele começou a se mexer sozinha, se esticou para os lados, tremeu e depois ficou rígida, imóvel, enquanto o homem tremia. Algo estava tirando a força dele, mas ele aceitou. 3 meses depois, ganhou a eleição. Mas a esposa dele relatou que o marido acordava todas as noites, às 3 vezes, dizendo que alguém estava sentado no peito dele. Alguém sem sombra. Eu comecei a me desgastar. Perdia peso, não dormia. Tinha pesadelos com a criatura curvada, Nzalacô, me observando enquanto eu respirava. Mas o pior foi Mabundia. Os antigos diziam: quando Mabundia olha para você, é porque sentiu fraqueza. Eu era um bruxo jovem, mas já questionava o culto. E entidades antigas não gostam de questionamento. Uma noite após um ritual, fiquei limpando o terreiro. Foi quando vi, ao lado da mata, uma sombra sem corpo. Não era pessoa, não era animal. Era uma silhueta que não fazia sentido. Um recorte no escuro. E quando eu dei um passo para trás, a sombra deu 2 para frente. Eu corri até a cabana, mas a sombra veio atrás. Não fazia barulho, não respirava. E quando chegava perto, eu sentia meu corpo gelar. Foi a primeira vez que percebi: se eu não saísse daquele lugar, eu ia morrer. Eu fugi na madrugada seguinte. Juntei minhas roupas, destruí os símbolos do meu quarto e saí sem olhar para trás. Passei meses me escondendo em cidades diferentes, mas algo veio comigo. Sons, passos, cheiros da mata, pegadas de barro, sussurros na parede e um nome repetido todas as noites. Nzalacô. Era impossível fugir. Eles tinham marcado minha alma com o pó escuro da iniciação. Desesperado, procurei um velho curandeiro conhecido como Seu Alabê, que vivia na beira do rio. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, disse: eles abriram caminho dentro de você. Agora você tem que fechar. O ritual de libertação foi pior que qualquer coisa do culto. O velho colocou círculos de sal, carvão e ervas queimando ao meu redor. Eu tive que ficar ajoelhado, de olhos fechados, enquanto ele recitava palavras antigas. Foi então que ouvi passos no telhado, algo arranhando as paredes, vozes me chamando, o som da água do rio subindo, sem vento. E então, ele apareceu. Nzalacô, a criatura curvada, enorme, sem rosto, com braços longos demais. Entrou na sala sem abrir a porta, invadiu. O velho gritou: não obedeça a ele! Mas Nzalacô foi direto até mim. Senti uma mão gelada tocar meu pescoço. Minha respiração sumiu. Ele ia me levar, até que Seu Alabê jogou um pó branco no chão. A sala inteira tremeu. A criatura gritou, mas não com som humano, e desapareceu. Quando abri os olhos, estava sozinho. O velho disse: você está livre. Mas só enquanto acreditar nisso. Hoje, anos depois, ainda sinto um arrepio quando passo perto de matas escuras. Ainda sonho com coisas que não têm rosto, mas não vejo mais pegadas de barro, nem ouço meu nome no escuro. Eu me libertei do círculo, mas sei que eles continuam praticando e que outros jovens como eu ainda estão lá dentro, servindo aos devoradores. Eu só rezo para qualquer força que ainda me escute, que ninguém mais tenha que ver Nzalacô de perto. Porque uma vez que você o vê, você nunca mais dorme do mesmo jeito. Meu nome é Rafael Tavares, tenho 39 anos e eu nunca contei isso para ninguém.
12 anos atrás eu me envolvi com um culto que se autodenominava a Senda de Ibran, um nome que ninguém pode pesquisar porque não existe em lugar nenhum. E ainda bem que não existe. Eu entrei buscando ajuda espiritual e saí implorando para sobreviver. O preço para entrar foi alto, mas o preço para sair, esse me acompanha até hoje. Eu vi demônios, eu vi espíritos que não deveriam existir, e eu vi o diabo, ou aquilo que o culto chamava de aquele que anda entre homens. E eu juro pela minha vida, ele parecia gente. Eu tinha 22 anos quando fui iniciado na Senda de Ibran. Estava perdido, sem rumo, com problemas familiares e emocionais. E foi nessa fraqueza que eles encontraram espaço. O ritual de entrada acontecia num galpão abandonado, iluminado apenas por velas escuras. No centro havia uma marca no chão que parecia um sol invertido, com 13 pontas. O mestre do culto, chamado Chiron, me perguntou: "Está disposto a pagar o preço?" Eu achei que era metáfora. Achei que era disciplina, dedicação, alguma prova psicológica. Mas o preço era espiritual. Eles pediram que eu dormisse durante 3 noites dentro do círculo, sem sair, sem falar, sem comer. Apenas velas ao meu redor, para deixar o corpo vulnerável, diziam. Na segunda noite, vi um vulto curvado se aproximar da borda. O corpo dele era magro, mas o braço era comprido demais. Ele sussurrou: "O preço está aceito." E tocou meu peito com um dedo gelado. Quando acordei, no dia seguinte, havia um corte fino atravessando meu tórax, como se tivesse sido feito por uma unha. Chiron sorriu e disse: "Agora você pertence." E foi assim que entrei. Os rituais da Senda eram feitos para abrir visão. Mas o que eu vi não era visão, era real. Chamavam o espírito central de Javrak, o observador das sombras. Um demônio, segundo eles. Não um diabo comum, mas um espírito antigo, sem forma física estável. Na primeira invocação de Javrak, eu senti a temperatura cair tanto que meu fôlego saiu branco. As velas se apagaram sozinhas, e o mestre Chiron disse: "Ele chegou." Eu ouvi passos, não humanos, passos que pareciam ecoar dentro do meu crânio em vez de no chão. Quando olhei para o canto do galpão, vi uma figura alta, masculina, perfeitamente vestida em roupa social. Um homem. Mas os olhos eram 2 manchas negras, sem pupila, sem brilho. E quando ele sorria, os dentes eram retos demais, perfeitos demais, como se alguém os tivesse esculpido sem entender como dentes funcionam. Ele se aproximou de mim e sussurrou: "Eu te observo." Eu caí de costas, tremendo, e Chiron gritou: "Não olhe nos olhos dele." Foi a primeira vez que vi o demônio da Senda, mas não a última. Conforme eu subia de grau dentro do culto, mais presentes espirituais eu recebia. Sonhos lúcidos, premonições, visões, intuição absurda e uma espécie de magnetismo estranho. Mas cada presente tinha um preço. Eu parei de dormir direito. Acordava no meio da noite com alguém sentado na beira da cama. Nunca via o rosto, mas sentia o peso e ouvi, repetidas vezes: "Você é meu." Era Javrak, o demônio. Ele aparecia mais vezes do que Chiron. E um dia, numa visão, mostrou algo que nunca esqueci. Eu caminhando numa estrada escura, e no final dela havia um abismo queimando, silencioso, sem som. Quando perguntei o que significava, ele respondeu: "Seu lugar." Naquele dia, comecei a desejar sair da Senda. Eu finalmente disse a Chiron que queria sair. Ele não se surpreendeu. Apenas disse: "Ninguém sai sem pagar o preço final." E então comecei a ser perseguido. Primeiro pelos membros do culto. Me seguiam pelas ruas, batiam na minha porta às 3 da manhã. Deixavam símbolos riscados com carvão na minha porta. Mas depois, vieram eles, os espíritos da Senda, Javrak entre eles. Certa madrugada, acordei e o homem de terno estava sentado na cadeira do meu quarto. A luz estava acesa,
mas o corpo dele fazia sombra nenhuma. Ele disse: "Você assinou. Agora quer romper?" Eu tentei falar, mas ele colocou um dedo nos meus lábios, gelado como metal, e disse: "Eu cobro." E sumiu. A cadeira ficou marcada como se algo muito pesado tivesse estado sentado ali. Desesperado, fui procurar alguém fora do culto. Encontrei um velho espiritualista conhecido como Seu Ramírez, que vivia isolado numa casa ribeirinha. Quando cheguei lá, ele não perguntou meu nome. Apenas disse: "Eu sinto Javrak nos seus ombros." Contei tudo. Cada ritual, cada visão, cada perseguição. E Seu Ramírez me explicou: "O preço para entrar você pagou com sua inocência. O preço para sair vai exigir sua alma ser arrancada do elo." Eu pensei que fosse metáfora. Não era. O ritual de libertação foi violento. Fiquei dentro de um círculo de sal e carvão. O velho acendeu ervas tão fortes que meu nariz começou a sangrar. E então ele começou a recitar o corte das sombras. A sala ficou gelada. A luz apagou. E Javrak apareceu. O homem de terno, sem sombra, olhos negros. Ele caminhou até a borda do círculo e disse: "Sai do círculo e pertencerá a mim para sempre." Eu tremia tanto que mal respirava. Seu Ramírez gritou: "Não rompa o sal." E Javrak começou a mudar de forma. O rosto dele se abriu como uma rachadura. Os braços ficaram longos. A roupa deslizou pelo corpo como líquido. E ele se inclinou até ficar a poucos centímetros do meu rosto e dizer: "Você já é meu." O velho jogou um pó branco no chão. A sala estourou em luz. Javrak se contorceu, perdeu forma e desapareceu como fumaça. Eu desmaiei. Quando acordei, Ramírez disse: "Você está livre, mas nunca seguro." Eu saí da senda de Ibran. Sou livre, sim, mas pago o preço até hoje. Tenho pesadelos com o homem de terno, sonho com um abismo silencioso. Acordo com medo de ter perdido minha alma. E às vezes, no escuro, sinto um toque gelado na nuca. O velho disse que o ritual cortou o elo, mas Javrak prometeu: "Eu vou buscar você." E toda vez que acordo às 3h15 com a luz piscando, eu me pergunto: será que um dia ele volta? E pior, será que eu estou condenado?